Olá meninos, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem em casa, cumprindo aí direitinho essa quarentena. Semana passada eu tentei fazer uma live com vocês, mas acabou que chocou o horário com o horário que o professor José Evandro também estava fazendo outra live, então fora também a internet que não estava muito legal. Então, a melhor maneira que eu achei para solucionar esse problema foi fazendo um vídeo e postando para vocês sobre o assunto que nós estávamos falando quando as aulas foram suspensas, né? Nós estávamos falando naquele momento sobre a formação e a extinção de estados. Nós vimos em sala de aula que nós temos 3 espécies de nascimento de estados. Os estados eles podem nascer de forma originária, secundária ou derivada. Nós em sala de aula nós falamos sobre a forma originária, recordando com vocês o que é o nascimento de uma forma originária. É quando um povo em um determinado território proclama a sua soberania, né? Ele não nasce de nenhum outro estado. Hoje, nos dias atuais, é muito difícil a gente pensar no surgimento originário de um estado. Os estados originalmente nasceram na antiguidade, né? Grécia, Roma, o Egito, a Mesopotâmia são os exemplos mais claros de estados que surgiram de forma originária. Hoje, somente onde nós temos a Antártida, se a população ali existente resolvesse proclamar que ali seria um novo estado, um novo país. Fora isso, eu acho que é muito difícil, principalmente porque todas as terras conhecidas do globo terrestre são ocupadas e sobre aquelas terras ali já se existe a soberania de algum estado, né? Então, originariamente, os estados eles nascem dessa forma, quando um povo em um determinado território proclama ali pela primeira vez, né, a soberania das suas decisões e dos seus costumes. E vocês já lembram que soberania é aquele poder que o povo tem para criar as suas próprias regras e, por meio do Estado, exigir o cumprimento dessas regras, né, de forma coercitiva. A grande característica da soberania é a possibilidade de exigir o cumprimento das regras de forma coercitiva. De forma secundária, o que é o surgimento de forma secundária? De forma secundária, eu já tenho um estado pré-existente, certo? O estado ele já pré-existe. E ali, daquele estado vai surgir um outro, tá bom? Quais são as duas formas de surgimento secundários de um estado? Ele pode surgir pela união, por meio de uma união, ou por meio de uma divisão. O que é por meio de união? Por meio de união, podem existir 3 espécies de estados que se formam por meio de uma união. A primeira delas é a confederação. O que é, turma, uma confederação? A confederação, ela surge a partir da união de vários estados, cada um deles são independentes. Eles continuam mantendo a sua independência, eles continuam mantendo a sua soberania. Todavia, eles estabelecem por meio de um tratado, por meio de uma convenção, a criação de um estado maior entre eles, e normalmente isso serve, essa união entre esses estados independentes, ela serve muito mais como uma espécie de aliança militar, para evitar, por exemplo, algum outro processo, um processo de retomada desses estados. Eu vou ser mais claro para vocês trazendo um exemplo. Onde hoje são os Estados Unidos da América, existiam 13 colônias. No lado leste dos Estados Unidos eram 13 colônias. 13 colônias pertencendo à Inglaterra. Uma não tinha absolutamente nada a ver com a outra. Eram 13 pedaços de terra que eram chamados de colônia e que pertenciam à Inglaterra. Depois, por uma série de razões, como por exemplo, um aumento exagerado dos tributos, principalmente aqueles tributos que eram pagos em razão da comercialização do chá. Outro exemplo, outra questão, a manutenção da escravidão, principalmente nas colônias do sul. Outra situação, as colônias do norte, eles eram formados por homens livres, né? Dessas colônias, parte dessas colônias do norte eram formadas por homens livres e que já estavam começando a desenvolver indústrias nas colônias do norte.
e por isso eles não tinham interesse nenhum que naquelas colônias do sul permanecessem escravocratas, porque escravo não consome. Resultado, por várias razões, essas colônias começaram um processo de independência em relação à Inglaterra. No primeiro momento, então, essas 13 colônias, as pessoas que viviam nessas 13 colônias, lutaram juntas para a expulsão dos ingleses do seu território. E essas 13 colônias, então, conseguiram proclamar sua independência. Foi o processo de independência das 13 colônias que a Inglaterra tinha, onde hoje é a região dos Estados Unidos. Então, quando eles se tornaram independentes, essas 13 colônias se tornaram 13 países. Cada um desses países com sua própria soberania. Agora, eles corriam um risco, a Inglaterra era uma potência mundial, eles corriam um risco de... Verifica se está gravando para mim. Aqui. Eles corriam o risco de que a Inglaterra retomasse o poder sobre essas colônias. Então, mesmo se tornando independentes, eles resolveram, essas antigas 13 colônias, que se tornaram 13 países independentes, eles resolveram fazer um tratado entre eles, fizeram uma convenção entre eles e formaram a Confederação Americana. Formaram a Confederação Americana. Essa Confederação Americana ela tinha que finalidade proteger aqueles 13 países que eram independentes de uma possível retomada do poder, tomada do seu território pela Inglaterra. Tá claro? Qual é a grande característica da Confederação? Na Confederação, como eu tenho 13 países, vamos lá, cada um internamente legisla para o seu país. Cada um daqueles 13 países criava suas próprias leis, cada um internamente. Então, era possível que em um país daquele tivesse pena de morte e outro não. Era possível que em um país daquele tivesse escravidão e o outro não. Tá certo? Então, assim, mesmo naquela Confederação Americana, cada país, ele tinha uma legislação própria. Tudo bem? Bom, isso é um exemplo de confederação. Uma característica muito clara da confederação é um país daquele, caso ele não quisesse mais permanecer na confederação, o país, como ele possui soberania, ele tem todo o direito de sair da confederação. Bom, gente, isso é a confederação. Para não deixar vocês sem entender por que os Estados Unidos depois... Hoje os Estados Unidos não é mais uma confederação. O que aconteceu? Aqueles 13 países que formavam a Confederação Americana, eles conseguiram ratificar a sua soberania, né? Aqueles 13 países que se formaram, eles conseguiram se consolidar. Só que o que acontece? Mais tarde, internamente, alguns estados do sul, alguns países do sul, pressionados pelos estados do norte, né? Pelos países do norte, a promoverem a abolição da escravidão. Por quê? Porque os estados do norte, como eles já tinham indústrias, eles queriam vender os seus tecidos para alguém. E escravo, né, normalmente ele não vai consumir. Então, houve uma pressão interna, houve uma guerra interna naquelas 13 colônias, que é chamada Guerra Civil Americana, que acabou sendo vencida pelos estados do norte. Então, o que se sucedeu logo a essa vitória dos Estados do Norte? Eles resolveram acabar com a confederação, né? E transformar aquela confederação americana em uma federação. A partir disso, a partir da Guerra Civil Americana, os 13 estados americanos, eles deixaram de ser 13 países soberanos e passaram a formar os chamados Estados Unidos da América, que passou a ser uma federação. E aí, turma, é o nosso segundo exemplo aqui, o que é uma federação? Na federação, aqueles países, que antes, no caso dos Estados Unidos, que eram países, eles abriram mão da sua soberania, e agora quem é soberano é os Estados Unidos da América, e os estados americanos, cada um daqueles 13 estados americanos, passaram a ter autonomia, que é diferente de soberania.
E uma outra característica da federação, comparando com a confederação, é que no caso da federação, os estados que são somente autônomos, eles não têm direito de sair da federação. Ao passo que na confederação, conforme já disse antes, os estados eles podem sair da confederação, porque eles possuem soberania. Enquanto que na federação, os estados eles não podem sair, eles não podem se tornar diferenciados em relação à federação. Eles não podem se separar da federação, porque os estados somente possuem autonomia. E aí, gente, comparando aqui um pouquinho, né? Comparando aqui um pouquinho. Por essa razão, os Estados Unidos, eles formaram dessa forma, eram colônias, depois se tornaram estados independentes que resolveram juntar e fazer uma confederação, né? Confederação, países soberanos que se unem através de um tratado, etc. E depois se tornaram uma federação. Depois da Guerra Civil Americana, eles se tornaram uma federação. Eram só, gente, 13 colônias na costa leste, tá? Era uma faixinha de terra ali na costa leste. E depois eles começaram a incentivar a conquista do oeste, a procurar novas terras, né? Vieram muitos imigrantes europeus para os Estados Unidos da América, vieram muitos imigrantes da Irlanda, muitos imigrantes dos Estados Unidos, muitos imigrantes fugindo mesmo, os irlandeses fugindo de uma forte fome que teve na Irlanda por causa de uma mudança climática, né? A Irlanda sofreu muito uma fome, mais de 20 milhões de irlandeses morreram por conta dessa fome. Então, eles vieram para um novo mundo, né? Buscar novas terras, locais para produzir. E aí, nos Estados Unidos, no século XVIII para o século XIX, eles começaram o processo de incentivar mesmo que os imigrantes viessem para buscar novas terras para ir ao oeste. E em inglês, ir para o oeste é assim, ó, for west. Fala rápido aí, faroeste. Aqueles filmes do faroeste americano, eles são filmes falando sobre o processo de colonização do oeste americano. Hoje, os Estados Unidos da América possuem mais de 51 estados americanos, que formam os Estados Unidos da América, que é uma federação. Agora, como eles já têm esse passado de confederação, né, de terem sido estados confederados, lá os estados possuem uma autonomia muito forte. Lá os estados americanos, eles têm a autonomia de fazerem suas próprias leis civis, várias leis penais, por conta disso, por conta de no início eles terem sido uma confederação. É por isso que em alguns estados americanos você tem o aborto legalizado, em outros não. É por isso que nos Estados Unidos da América, em alguns estados tem pena de morte, outros não, por causa dessa situação, tá bom? Então, os Estados Unidos da América eram colônias, que se tornaram independentes. Eram 13 estados que se tornaram uma confederação e depois da Guerra Civil Americana eles se tornaram uma federação. No Brasil não. No Brasil nós surgimos como um estado unitário. Era um país só. Não tinha divisão territorial do Brasil em estados, eram províncias, mas não eram estados. Não existia essa divisão territorial do Brasil em que eu tivesse um representante de poder em cada província, não. Todas as leis feitas no Brasil, enquanto nós éramos colônia, vinha de Portugal, e depois que nós nos tornamos independentes, todas elas eram feitas por um governo central na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. Nós, durante um longo tempo, nós fomos colônia de 1500 a 1822, melhor dizendo, de 1500 a 1814, quando nós fomos elevados à categoria de Reino Unido a Portugal. Em 1822 nós nos tornamos independentes e ainda assim nós éramos um país unitário. O nosso território não era dividido em estados, tá certo? Nós só nos tornamos e ficamos unitários até 1889, que foi quando foi proclamada a República. Então nós somos Estado, nós somos um país federado há muito pouco tempo, historicamente falando, né? E por essa característica de termos nascido um país unitário, é que nossos estados-membros, os 26 estados-membros que existem no nosso país, eles já não possuem tanto essa autonomia legislativa.
Tanto que a maior parte da competência legislativa no nosso país é exercida pela União. A gente ainda tem muito esse viés centralizador no que diz respeito à elaboração de leis, tá bom? Então, a segunda forma de surgimento de um Estado de forma secundária por meio da federação. E a terceira forma de surgimento de um Estado de forma secundária por meio de união é a chamada união pessoal. O que é essa união pessoal? Na união pessoal, um único governante, ele governa dois estados diferentes. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês. Houve um período da nossa história em que o rei de Portugal, né, que era o rei do Brasil, que o Brasil era colônia, ele morreu sem deixar herdeiros. O herdeiro mais próximo, o parente mais próximo que ele tinha, era o rei da Espanha. E aí o rei da Espanha assumiu o trono, também o trono inglês, o trono português. Era ao mesmo tempo rei da Espanha, rei de Portugal e rei do Brasil, de praticamente toda a colônia, toda a América Espanhola. Nesse momento, nós nos tornamos o quê? Houve o quê? Houve uma união de reinos por causa de um critério pessoal, união pessoal, tá certo? O rei da Espanha era o mesmo rei de Portugal, que foi um período chamado de União Ibérica. Foi um período chamado União Ibérica, quando o único rei, ele já é rei de um estado e ele herda outro reino também, outra região, tá bom? Então, esses dois ocorrem uma união de um estado que a gente chamou de União Ibérica, tá bom? Seguindo adiante, nós temos também a formação, um nascimento de estados de forma secundária por meio de divisão. E essa divisão ela pode ser de duas formas, divisão nacional ou divisão sucessorial. O que seria divisão nacional? Divisão nacional acontece da seguinte forma: eu tenho um país que já existe e uma parte desse país luta pela independência e se destaca e vence essa luta pela independência e se separa daquele outro país pré-existente, formando um segundo país, tá? É quando um país ele se separa de outro, uma chamada divisão nacional. O que aconteceu, por exemplo, com a antiga União Soviética. A União Soviética era uma união formada por vários estados, né? E que depois, quando a União Soviética caiu, cada estado se tornou independente em relação à União Soviética. Tá bom? E a segunda forma é a divisão sucessoral. O que é divisão sucessoral? Essa divisão sucessoral existia muito na Idade Média ou no início da Idade Moderna. Hoje, dificilmente a gente vai ver uma hipótese dessa de divisão sucessoral. Mas posso tentar inventar uma aqui da minha cabeça. O que seria essa divisão sucessoral? É quando o rei morre e divide o seu reino entre seus filhos. Isso acontecia, já falei com vocês, que lá no Império Carolíngio, o Império Carolíngio ele foi quando o rei Carlos Martel morreu, ele dividiu o seu reino entre os seus 3 filhos, né? Hoje, só se, por exemplo, a Rainha Elizabeth, quando morresse, dividisse lá a Inglaterra entre seus herdeiros, que isso seria muito difícil, até porque a gente sabe que na Inglaterra a rainha ela somente é chefe de Estado, ela não é chefe de governo, apesar de ter uma certa representação, ela não tem muita força política, porque todas as decisões políticas da Inglaterra são tomadas pelo parlamento inglês, tá certo? É muito difícil, talvez lá no mundo árabe, né, onde a gente tem aqueles sheiks árabes e que resolvem dividir seus territórios lá entre os seus filhos. Acho muito difícil um exemplo moderno dessa questão do surgimento de estados por meio de uma divisão sucessoral, né? A outra forma de nascimento de estados, nós já vimos a originária, a forma secundária e nós temos a forma derivada. A forma derivada, ela surge da seguinte forma. São duas espécies derivadas. A primeira, uma descolonização, e a segunda, uma concessão de direitos de soberania. Na descolonização,
na descolonização, já até acabei antecipando um caso aqui, foi o caso das 13 colônias. As 13 colônias americanas eram colônias, lutaram para conseguir a independência e se tornaram países independentes. Esse é o processo de descolonização. Eles se desligaram de um Estado que exercia soberania em relação a eles, tá certo? Eles se desligaram em relação a um país que já existia soberania, que já exercia a soberania sobre eles, tá certo? O Brasil também surgiu a partir de uma descolonização, né? O Estado brasileiro surgiu a partir de uma descolonização. E a outra forma derivada é a concessão dos direitos de soberania. Qual é a grande característica dessa concessão de direitos de soberania? É quando, no nosso caso da descolonização, houve uma guerra de independência. No caso da concessão de direito de soberania, não. No caso da concessão de direito de soberania, o país metrópole reconhece ou dá ou outorga soberania para aquele território que antes era colônia sua. Um exemplo disso, gente, foi o caso do Canadá em relação em relação à Inglaterra. O Canadá era uma colônia inglesa, só que ao contrário dos Estados Unidos, em que eles tiveram que, no caso americano, tiveram que lutar para promover a sua descolonização, no Canadá não. A própria colônia inglesa reconheceu a soberania do povo canadense, reconheceu que a população já tinha uma certa autonomia, já tinha uma certa independência em relação às leis que eram feitas pela sua metrópole, certo? Então, essas são as formas de surgimento de estados. Dito isso, vamos falar sobre as formas de extinção dos estados. As formas de extinção dos estados. São 5 as formas de extinção do estado. A primeira forma de extinção do estado é por causas naturais. O que seria causas naturais? Sei lá, um terremoto, né, que afundou um estado que seja localizado numa ilha, sei lá. Vamos supor que tenha um maremoto de grande proporção e que a Inglaterra, que é uma ilha, venha afundar. Aí é uma causa de extinção natural de um estado, né? Como eu também falei com vocês, não sei se cheguei a falar sobre com vocês, por exemplo, a Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa nós tínhamos uma população, nós tínhamos um governo, só que ali aquela população, ela usou tantos recursos naturais que eles ficaram sem cobertura vegetal nenhuma na ilha e depois eles não tinham mais condições de plantar nada, não nascia nada na ilha, desertificou muito a ilha. Nesse caso aí, eu tenho uma extinção natural do Estado. Uma extinção natural do Estado, ele deixou de existir por razões naturais, razões da natureza. Uma segunda forma de extinção do Estado é pela conquista. É pela conquista. Quando um país conquista o outro e passa aquele território conquistado, passa a integrar o seu território, tá certo? Era o caso das conquistas, principalmente na Idade Antiga, quando os países, naquele processo de expansão, né, acabavam conquistando outros territórios. Algum exemplo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, Hitler ele praticamente conquistou todo o território europeu, antes de ter suas forças esmagadas. A Polônia, a região da Alsácia-Lorena, né, a Tchecoslováquia, ele praticamente dominou tudo aquilo ali. Ele chegou a dominar a França, ele chegou a conquistar a França, a derrubar o governo, a dizer, olha, aqui na França, a partir de agora, quem manda é o governo alemão. Chegaram a conquistar, tá certo? Hoje é mais difícil, mas pode acontecer em caso de guerra que um Estado conquiste outro Estado e o Estado conquistado, ele deixa de existir, tá bom? A terceira forma de extinção do Estado é por meio de expulsão. Olha só, gente. Essa expulsão, ela é uma característica de uma conquista. Por quê? Acontece quando um Estado conquista outro Estado e, além de conquistar esse outro Estado, expulsa toda a população ali residente, tá bom? Expulsa toda a população ali residente. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando os romanos conquistaram a Palestina. Quando os romanos conquistaram a Palestina, além de conquistar aquela região da Palestina, expulsaram todo o povo ali existente, todo o povo judeu, que foi chamado a primeira diáspora.
né? Eles expulsaram, os judeus tiveram que abandonar aquele território. Então é uma outra característica. Acabaram com o território palestino, o território judeu que ali existia, perdoe, é hoje a região da Palestina, mas era o território judeu. Todo o território judeu ali existente, o povo teve que sair. Então, extinguiu-se não apenas o Estado judeu, mas também como expulsaram o povo do seu território, tá bom? Emigração. No caso da imigração, ocorre quando há um imprevisto, em um determinado território, né, em um determinado estado, e a população tem que abandonar aquele estado. Professora, que imprevisto pode ser esse? Ah, não sei, de repente uma grande seca. Uma grande seca que assole o estado e a população tem que abandonar aquele estado. Ora, nós sabemos que estado é a junção de povo, território, soberania e finalidade. Se não tem mais gente morando naquele estado, o estado deixa de existir, tá bom? Então, é o que nós chamamos de emigração. Professora, hoje me dê um exemplo que poderia acontecer de emigração. Não sei, de repente explosão de uma bomba nuclear em algum lugar. Se jogasse mais umas 3 ou 4 bombas nucleares ali no Japão, todo mundo que sobrevivesse ia ter que fugir do Japão, porque ali ia ficar um território inabitado, tá certo? Ou inabitável, né? Então aí é um caso de emigração. E o último é a renúncia da condição de Estado, onde o próprio povo, que tem uma certa soberania, um povo que habita um território e possui soberania, eles acham melhor renunciar à sua condição de Estado, sua condição de país e passar a integrar outro Estado. Vou dar um exemplo para vocês. O estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Os estados do Texas, gente, eram um país. Acreditem, eles eram um país. E depois, aquela população do Texas falou assim, ó, não, pra gente é muito mais interessante a gente abrir mão da nossa soberania e passar a integrar os Estados Unidos da América. Eles possuem um exército muito melhor, eles possuem uma situação econômica muito melhor, então vamos fazer o seguinte, a gente abre mão, passa a integrar os Estados Unidos pra gente ter melhores condições de vida, tá certo? Então, turma, essa aqui é a última forma de extinção do Estado. Era sobre esse assunto que a gente estava falando antes da interrupção das nossas aulas. Hoje eu vou postar sobre esse assunto e depois eu vou postar um outro vídeo sobre as formas de governo e os sistemas de governo, tá certo? Grande beijo para vocês!